Olá, queridos. Meu nome é Bruno Xavier, sou cristão, evangélico, professor e estou aqui, me expondo e colocando a cara para anunciar o evangelho. Estou sendo obediente ao Senhor, o Espírito Santo, tem falado para eu abrir a minha boca, pessoas confirmaram, ministrações estão aqui para poder fazer essa apresentação, do futuro canal, a sequência de vídeos, e eu vou nortear esse primeiro encontro através de 3 versículos. Vamos à leitura do primeiro, que está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, muito famoso, muitos de vocês já devem conhecer. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Estou eu aqui anunciando, e o que é anunciar o evangelho? Falar do amor de Jesus Cristo, do preço que ele pagou por todos nós lá na cruz. Então, é só uma apresentação, serei sucinto em citar esse versículo para vocês entenderem qual é a proposta, do canal. O segundo versículo está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Olha, isso é válido para tudo na nossa vida, né? A teoria sem a prática, ela vai ficar sem sentido, ela vai ficar sem valor. Então, por que desses 2 versículos, nós somos carregados de bagagem, de vivências, das nossas leituras, das nossas aptidões. Então, como se fala em anunciar o evangelho, esse é um versículo clássico do capítulo de Marcos. E a questão de colocar em prática tem relação com a minha profissão, Como eu sou um professor de matemática, tento transmitir de forma clara, objetiva, eu vou tentar fazer essa ponte, esse link da parte prática, com a parte teórica da Bíblia, do que Cristo inspirou homens e deixou os ensinamentos aqui para nós. Esse aqui, tem que ser o nosso manual, a nossa referência. Então, para poder encerrar, como eu falei, 3 versículos, o terceiro está no livro de Provérbios. Salomão, no auge da sua sabedoria, no capítulo 11, versículo 25, diz assim: olha, quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Eu adoro esse versículo, e meditando um pouquinho, para não ficar só numa citação, numa coisa tão sucinta, e entrar um pouco na palavra, que eu acredito que seja a expectativa de vocês. Quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. O que é progredir na vida? Não necessariamente está baseado em dinheiro, apenas condições financeiras. Você pode progredir de várias formas, intelectualmente, espiritualmente, e eu declaro isso na sua vida, na vida dos seus familiares, de pessoas próximas, mas aqui diz que quem ajuda será ajudado. Nós não iremos fazer por barganha, não é por barganha, é por obediência ao Senhor. E quem planta o bem vai colher o bem. Você pode não ver agora, você pode estar fazendo bem para algumas pessoas e de repente aquela pessoa, você cria uma expectativa de ter algo em troca, mas necessariamente ela não vai fazer. E você não deve se frustrar, você não deve paralisar e não deve parar de fazer o bem. O bem tem que ser feito a todo momento. E é uma prática diária. Como que eu vejo isso no meu dia a dia, Bruno? Como que eu aplico isso, já que ele está falando em ser intencional e prático? Como eu transporto essa teoria para a minha parte prática? Vamos lá, coisas pequenas, simples. Você pode estar num coletivo e você pode oferecer um lugar para uma pessoa mais velha. Você pode estar no seu local de trabalho, e oferecer um cafezinho para um companheiro, um colega. Eu vou até citar uma coisinha aqui. Eu tive uma experiência, no trabalho, onde eu tenho uma habilidade de fazer o café da manhã e reunir colegas, antes das aulas, e aí já tem uma descontração, já tem um momento de bate-papo. E no momento eu fiz o café e fui levar para o diretor. E levei para ele, ele se surpreendeu, com aquele ato ali, e uma pessoa, comentou: você vai levar um café para fulano na mãozinha? Como quem diz, você está puxando o saco? Você quer algo em troca? Queridos, eu só quero destacar o seguinte: eu não estou criticando a pessoa, não é nada disso. Eu quero realçar 2 questões aqui. Primeiro, que muitas das vezes pessoas são usadas para te ferir, para falar coisas pequenas, mas para te paralisar, para te desanimar, E o inimigo usa pessoas. Nós temos que estar atentos ao mundo espiritual.
tá? E segundo, que você não deve paralisar por uma fala, e você não tem que deixar de fazer o bem porque você foi confrontado ou contrariado. Siga, continua. Esse versículo é poderoso, que seja um hábito. Nós temos tantos hábitos que não são bons, né? E às vezes perpetuamos aqueles hábitos. Por que não, né, começar a ser intencional em praticar bons hábitos, aquilo se tornar natural, sabe? Aquilo sair espontaneamente. E o que vai mudar ao nosso redor é a nossa mudança, os nossos exemplos. Ser sal e luz, como a Bíblia diz, na parte teórica, é fácil, mas na prática é muito difícil, sabe? O sal, sem gosto, ele perde valor. Uma lamparina embaixo de um travesseiro, ela não vai iluminar. Então, são nessas situações adversas, no dia a dia, que nós temos que estar ligados e conectados com o que foi ministrado, o que foi lido na palavra de Deus e aplicar, porque é ali no dia a dia que nós vamos ter a oportunidade de impactar vidas, de ser exemplo, mesmo sendo confrontado, mesmo sendo caluniado. Então, a direção de hoje é: aplique a generosidade em coisas simples, em coisas pequenas. Isso se tornará um hábito e se tornará natural. E pessoas irão copiar o que é bom, o que você deixar de bom. O que é ruim, o que está sendo transmitido nesse mundo, são atitudes desanimadoras. Nós temos que ir na contramão do mundo e ser sal e luz na forma prática. E que fique só esse ensinamento que está muito... Às vezes a gente não fala para o Senhor que quer mudar e Ele te dá a oportunidade no dia a dia e muitas das vezes nós não enxergamos. Eu dei 2 exemplos práticos aqui e tem muitos outros onde você pode aplicar generosidade. Você pode aplicar dentro da sua família, você pode aplicar dentro do ministério, na igreja, não em apenas um lugar, não fique limitado em apenas um lugar. Seja natural, seja generoso em todos os ambientes da sua vida. Amém? Que fique com essa palavra retida no seu coração, que fique uma apresentação de como será a proposta, de tentar pensar em situações cotidianas, como que a gente vai transmitir esse conhecimento de forma prática, ser aplicável no dia a dia. Essa é a direção que o Senhor me deu. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor, que Deus os abençoe e até a próxima.